Esse universo, sou o Murilo, né? Trabalho com palpiteiros e eu sou de Sorocaba, no interior de São Paulo. Vocês são do interior, também aqui do interior? Vocês são daqui de São Paulo mesmo? Sou de Cuiabá. Cuiabá, legal. Então, cara, pelo que eu fiquei sabendo, pelo jeito, só o Ronaldo que gosta de futebol, né? O resto de vocês não é muito chegado em nada. Nada relacionado, mas eu tenho certeza que vocês gostam de videogame. Vocês gostam de videogame. Vocês já tiveram alguma experiência com videogame de futebol? Algum de vocês? Jogos, amigos? International Superstar Soccer. Exato. Vocês quando eram crianças também não jogavam? Eu sabia da rasteira. Entendi. Da carrinho não. Brasil Fute. Ele jogava Brasil Fute. Eu jogava futebol e tinha um botão. Não era legal, eu perdia. Sim, exatamente. Mas quando você aprende fica muito legal. Então, eu queria falar um pouco Eu não sobre. ganhava, mas eu irritava todo mundo. Eu queria falar um pouco sobre futebol digital e virtual. Que é uma coisa que eu tive muito presente toda a minha vida. Eu conheci o futebol digital desde muito pequeno, jogando com o meu irmão que jogava International Superstar Soccer, jogos de Super Nintendo, de Nintendo 64, coisas desse tipo. Eu sempre gostei muito, como eu sempre fiquei muito em casa, não podia sair muito, eu joguei muito futebol pelo videogame, né? Eu jogava bastante. Futebol digital e virtual basicamente são jogos de futebol, tanto para videogame quanto para computador, qualquer tipo de coisa. A gente tem antigamente o International Superstar Soccer, o FIFA, os mais antigos, todas as variedades. E hoje em dia, nos últimos 15 anos, por aí, a gente tem o FIFA e o Winning Eleven, que aqui no Brasil e nos Estados Unidos se chama Pro Evolution Soccer, ultimamente, que são os dois maiores, mais importantes. E aqui no Brasil, isso foi uma febre nos últimos 10, um pouco mais anos, surgiram competições de futebol digital e virtual, por todo o Brasil. E principalmente em São Paulo, que é o mais óbvio. Aqui em São Paulo, a gente tem, em todo o estado, diversas cidades, principalmente aqui na capital, em Osasco, chamadas ligas de futebol virtual. Essas ligas são jogadores que gostam de jogar em casa, gostam de fazer campeonatos com os amigos, que se juntam e formam as equipes. Essas equipes viajam pelo estado inteiro, pelo país inteiro, disputando diversos campeonatos. Grandes campeonatos, como a Copa Carrefour e coisas do tipo, que dão grandes prêmios, dão carros, dão moto, TV, dão 100 mil reais, coisas desse tipo. Esses campeonatos existem já há muito tempo, e ultimamente eles têm crescido bastante. Eu sou lá de Sorocaba, como eu falei, e lá eu conheci o primeiro campeonato que foi organizado por um shopping, foi uma coisa experimental. Era, sei lá, 2004. Nesse campeonato foram 150 inscritos, coisa desse tipo. Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. Eu me diverti muito. Foi um campeonato muito legal, conheci isso, fiquei apaixonado. Desde então eu participei de todos os campeonatos que eu pude. E em 2007 a gente criou a Liga Sorocabana de Futebol Digital e Virtual. Na Liga Sorocabana de Futebol Digital e Virtual a gente participava de campeonatos pelo estado de São Paulo, mas principalmente a gente começou a fazer campeonatos dentro da cidade. E era muito divertido, porque a gente começava a fazer com os amigos, e a princípio era uma diversão. Só que sempre que com muita diversão, muita gente começa a envolver dinheiro, e aí a galera cresce o olho e fica meio difícil. Os organizadores lá começaram a fazer campeonatos com prêmios grandes, para atrair mais gente. E assim começaram a ir gente do estado inteiro a participar dos nossos campeonatos, que davam PlayStation 3 e Xbox e coisas do tipo. Ou seja, ninguém em Sorocaba ganhava nenhum campeonato. A gente fez um negócio pra gente se divertir, mas ninguém ganhava. Ou seja, a gente demorou mais de uns 2 anos para conseguir ganhar um campeonato que a gente mesmo organizou. Mas foi um puta aprendizado pra gente. A gente fez amizade com muita gente do estado inteiro e a gente começou a viajar. A gente conseguiu montar uma equipe de um monte de moleque, mas na verdade eu era o mais novo. A maioria dos caras tinha 30 e poucos anos, os caras de 40 e poucos anos, com os filhos. Era muito legal, porque os caras você não vai chutar que eles são viciados em jogar futebol virtual. Os caras trabalham, têm família, e todos eles eram viciados. E esses viciados, no bom sentido. E aí a gente viajou bastante, cara. Nesses últimos 6 anos eu acho que eu viajei o estado inteiro. Eu fui para Rio de Janeiro jogar futebol, jogar videogame, no caso. E nos últimos tempos a gente se especializou, eu e uns amigos lá da Liga Sorocabana, em organizar campeonatos grandes. A gente participou do último Brasil Game Show, que eu não pude estar presente, mas a gente organizou um campeonato muito grande lá de FIFA. Foi muito legal, teve milhares de inscritos do Brasil inteiro. A gente viajando da Bahia, da Amazônia, do Pará, a gente foi animal. E outro campeonato muito grande que eu participei foi o FIFA Interactive World Cup, que foi aqui no World Cup etapa brasileira, que foi aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Foi animal também, teve milhares de pessoas que participaram. A gente trabalhando no campeonato, a gente vê que o futebol envolve muita emoção. O futebol é um esporte que envolve emoção. E isso transporta para o videogame. Isso é muito legal. Tenho certeza que quem for presenciar um campeonato, deve ter campeonatos de outros tipos de videogame que deve ser tão legais quanto, mas o campeonato de futebol é sempre divertido. Tem gente xingando na torcida, a gente gritando para chamar o cara, apoiar o cara. Isso é muito bacana. As regras básicas do futebol virtual para ter um campeonato são regras básicas do futebol que estão propriamente definidas no jogo. A gente tem algumas regras do campeonato. Né? Você não pode, por exemplo, dar um start no meio do jogo. Se o cara dá start no meio do jogo, ele está desclassificado do campeonato. E isso gera muita briga. Às vezes o cara dá um start sem querer e aí ele tem que ser desclassificado, não tem jeito. E a torcida
começa a querer jogar pedra em você, quase, praticamente. Começa a tacar garrafa no organizador do campeonato, está de sacanagem, começa a brigar. Algumas outras regras são que não pode ter muita influência externa. Então a torcida pode apoiar o jogador, mas ela não pode falar para o cara faz tal coisa. Isso é muito difícil, porque como todo jogador de futebol, todo mundo que gosta de futebol, gosta de ser técnico de futebol, gosta de dar instrução. Então o cara tá lá, toca lá, fala, não pode. E o cara já fica bravo com você, começa a te xingar. Então organizar campeonato é uma coisa muito difícil, porque você lida com pessoas, lidar com pessoas é sempre difícil. Algumas outras regras, eu acho, você tem que... Normalmente, quando os caras fazem gol, eles deixam o replay inteiro passando. Isso é uma coisa que dá muita briga. Porque o cara vai, faz o gol e sai andar, sai gritar com a galera, e dança, e vai lá na porta dançar. E o outro cara fica muito bravo, ele vai lá e quer apertar no controle. Então, se o cara deixar o controle, não ficar fora do controle, que o controle está na mesa, ele for lá comemorar, o outro jogador pode apertar o start e dar início à partida. Isso é uma regra de tudo. O cara tem que levar o controle com ele, senão ele deu mole. Isso é muito ruim também, porque dá uma briga. As poucas vezes que acontece isso é cara que sai quase na mão. Aí eu participo da Liga Sorocabana, a gente tem uma amizade muito grande com a Liga de São Pedro, que é uma cidadezinha perto de Campinas, não sei se vocês conhecem. E lá eles têm uma liga, a cidadezinha deve ter, sei lá, 100, 200 mil habitantes, né? 100 mil habitantes por aí. E eles têm a melhor liga do estado. Como é que você explica isso? Uma cidade tão pequena tem os melhores jogadores do estado de São Paulo. Eles vão pro estado inteiro e ganham a maioria das competições. E eles tinham uma amizade muito grande com a gente. O último grande campeonato que a gente organizou lá em Sorocaba, grava um carro de presente, o carro vencedor. Então a gente teve muitos inscritos da Sorocaba e da região, veio gente do Nordeste também, gente do Rio Grande do Sul, uns caras super, um popstar do futebol virtual por aí. E os caras de São Pedro estavam numa moral que 5 participantes da liga estavam chegando nas oitavas de final. E a gente torcendo pra eles, o interior de São Paulo inteiro a gente torcendo pra eles. E a galera de São Paulo tem uma rixa com o interior que vocês não acreditam, cara. Os caras não admitem ver o interior ganhando nada. A maioria das coisas deve ser assim em toda a área, mas no videogame é incrível. A gente não pode, os caras são muito malos, desculpa, só aqui de São Paulo. Os pessoal é muito malos, eles não deixam o interior ganhar nada. Exato. Aí a Liga de São Pedro começou a ganhar, e a Liga estava em primeiro, tem o ranking de jogadores e o ranking das ligas, que são, você escreve um cara para a sua liga, escreve um cara, não você escreve. Nos campeonatos grandes, campeonato paulista, brasileiro, esse tipo de coisa. Então, os caras estavam chegando, a liga estava em primeiro no ranking. E a liga de Osasco estava em segundo. E cada jogo entre eles era uma briga, que vocês não têm ideia, cara. Os caras sacavam a torcida começava a se empurrar, de verdade. Começava a sair na mão com os outros. A gente tinha que separar lá, porque a gente estava organizando um campeonato. Enquanto isso, o cara está jogando lá, imagina, você ouvindo o seu amigo batendo no outro cara, que você não pode se desconcentrar no jogo. Então, cara, é uma diversão muito grande participar desse tipo de campeonato. Não tem situação melhor. Eu participei do campeonato, para falar a minha experiência pessoal, o maior que eu ganhei foi da Copa TV Tem, que é a emissora de TV da Globo lá do interior de São Paulo. Quem é do interior deve saber, né? Paulo deve saber. E ele faz campeonato em várias cidades, eles dão um Xbox, um Kinect junto, e mais algumas coisas. E um desses campeonatos eu ganhei, foi lá em Tatuí, que é uma cidade perto de Sorocaba. Nesse campeonato, cara, eu tava sozinho lá. A Liga Sorocabana foi eu e mais 4 caras, só que a gente não conhecia ninguém. Tinha muita gente da cidade lá. E eu tava torcendo lá, eu tava jogando, eu fui ganhando o jogo fui ficando animado. Eu tava super nervoso, eu tinha, sei lá, uns 16 anos, eu tava tremendo, assim, minha mão no final do campeonato. E eu peguei um cara e tinha um narrador, um cara da Globo, que ia passar ao vivo a final na Globo, no horário do Globo Esporte. E eu tava super empolgado pra jogar. E o narrador, ele ficava narrando, os dois times eram Barcelona, você pode escolher o mesmo time do seu adversário. Era o Barcelona de Sorocaba contra o Barcelona de Tatuí. E eu lá jogando nervoso e o cara me cornetando no meio do jogo. Ele falava, e o Barcelona de Sorocaba, não, chutou muito mal. Eu dava vontade de apertar start e falava, viu, você tá de sacanagem comigo, eu tô jogando, dá licença. E ele ficava torcendo pro Barcelona de Tatuí, porque ele era de Tatuí. Então ele falava, o Barcelona de Tatuí vai pro ataque, lá vai o Barcelona de Tatuí. E eu falava, pô, mano, você tá de sacanagem, deixa eu jogar aqui, por favor. Tava um moleque, mó tremendo. E a galera da cidade começou a torcer pra mim por causa disso também. Isso foi muito legal. Eles perceberam que o cara tava pegando no meu pé um pouco, torcendo pro outro time. Então eu fazia gol, a galera gritava. E, cara, provavelmente foi a melhor experiência da minha vida. Esse jogo, o último minuto, aos 90 minutos, 45 do segundo tempo, eu tava perdendo de 1-0. O Messi pegou uma bola e fez um gol de direito. O Messi é canhoto. Vocês não devem significar nada isso pra vocês. Foi incrível pra mim. Eu falei, meu Deus, eu fiquei impressionado. Ele fez o gol de direita. Eu fiquei muito feliz e foi pros pênaltis. E eu ganhei nos pênaltis, fui pra torcida, abracei todo mundo, foi incrível. Então sempre que vocês virem o campeonato acontecendo num shopping, o campeonato de videogame, vocês virem que é de futebol, dê uma parada pra olhar, que eu tenho certeza que no mínimo vocês vão se divertir. Podem não participar. É isso aí.